Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai começar o assunto de máquinas térmicas, este assunto que ele fecha o conteúdo de termodinâmica aqui para a gente, mas sempre devemos lembrar que as máquinas térmicas elas foram os motivadores que permitiram o surgimento da termodinâmica. Didaticamente, a gente prefere deixar como um encerramento do conteúdo de termodinâmica, pois faz mais sentido você estabelecer os fundamentos, ok? E depois mostrá-los aí de uma forma um pouco mais aplicada, digamos assim. Mas é sempre bom lembrar que a termodinâmica ela tem uma particularidade na história da física, pois ela é um dos poucos exemplos em que a necessidade e a urgência de aplicação tecnológica ela precedeu a compreensão completa dos fundamentos da ciência que estavam envolvidos. Então, já se faziam máquinas térmicas antes de se ter as leis da termodinâmica bem fundamentadas. Ok? Então, tendo isso em vista, por que a gente vai começar a falar de máquinas térmicas agora? Porque a gente está interessado nas transformações sofridas pelos sistemas e nos fluxos de energia, fluxo num contexto um pouco mais, não no sentido de fluido, mas nas transferências de energia para o sistema e do sistema, ok? Então vamos recobrar aqui o conceito de sistema termodinâmico. Eu vou definir sistema termodinâmico como sendo um conjunto de partículas que interagem entre si, ou seja, a existência de uma partícula afeta a existência de outra. E o conjunto dessas partículas é o que eu chamo de sistema. Então a gente não pode mais falar da energia como se fosse somente no contexto mecânico de energia de uma partícula, ou seja, energia potencial e energia cinética. A energia do sistema vai ser a energia de todas as partículas que o compõem somadas. Tá? Então, como a maioria dos sistemas termodinâmicos que a gente vem falando são gases ideais, sendo esses gases até podem ser monatômicos, diatômicos, poliatômicos, mas todos eles gases, quando eu falo da energia do sistema, nada mais é do que a soma de todas as energias cinéticas de todas as partículas que compõem o sistema. Mas o sistema em si, ele não tem movimento, o sistema pode estar parado. Tá? O que ele tem é uma energia interna. E a primeira lei da termodinâmica fala o que para a gente? Ele pode ganhar energia interna ou perder energia interna através de absorção ou rejeição de calor e realização de trabalho ou quando realiza um trabalho sobre ele. Okay? Então o sistema termodinâmico tem essa maneira de ganhar ou perder energia. A máquina térmica é uma maneira de fazer com que um sistema termodinâmico movimente algo, basicamente, ou seja, produza trabalho mecânico. E como que ele vai produzir trabalho mecânico? Perdendo energia interna. Essa energia interna ela tem um limite, ela não vai ser uma fonte inesgotável. E mesmo que ele tenha energia interna, não necessariamente vai haver uma conversão espontânea de energia interna para trabalho. Tá? Então, para que a máquina térmica ela fique continuamente se movimentando, o que a gente faz é fornecer energia para o meu sistema na forma de calor e parte deste calor ser obtido na forma de movimento. Para isso, vamos ter alguns conceitos aqui que devem ser definidos. Tá? Eu vou começar a representar uma máquina térmica por um diagrama no quadro. Tá? Esse diagrama não é um desenho de uma máquina térmica, ele é só uma maneira que a gente consiga entender de uma forma mais prática as transferências de energia, de onde ela vai, para onde ela vem e no que ela se transforma. Tá? Mas antes de mostrar o diagrama, eu devo falar de um conceito chamado reservatório térmico, que é muito comum quando a gente fala de máquinas térmicas. Então, o que seria um reservatório térmico? É um lugar da onde você pode extrair calor ou rejeitar calor. Bom, a princípio tudo é um reservatório térmico. Qualquer sistema termodinâmico é um reservatório térmico. Para que ele possa ser chamado de reservatório térmico, ele tem que ter uma capacidade térmica muito, muito grande, de forma que essa absorção ou rejeição de calor não faça com que ele esfrie ou esquente. Ou seja, se eu estiver falando de um reservatório térmico quente, eu tenho que ser capaz de obter dele uma quantidade ilimitada de calor, sem com isso que ele vá mudando a sua temperatura, que ele vai diminuindo. Se eu estiver falando de um reservatório térmico frio, eu me refiro a um lugar
que seja frio e com capacidade térmica grande o suficiente para que eu consiga rejeitar muito calor para ele, sem com isso que a temperatura dele aumente. Como vocês podem imaginar, não existem reservatórios térmicos. Se você começa a jogar muito calor em algum lugar ou em algum sistema, ele vai esquentar. Se você começa a retirar muito calor de um sistema, ele vai esfriar. Mas podem existir sistemas com uma capacidade térmica tão grande, que essa variação de temperatura ela não é expressiva no tempo de funcionamento da máquina. Okay? O que define ele como reservatório térmico quente ou frio não é um valor específico de temperatura, e sim uma temperatura relativa que possa ser mais baixa ou mais alta que ele. Tá? Então, no meu diagrama, esses reservatórios térmicos são quadrados. Então, eu represento um retângulo. Não quadrado, retângulo. Vermelho, que remete a temperaturas mais quentes. E azul, que remete a temperaturas mais frias. E digo que esse é o meu reservatório térmico frio. E este é o reservatório térmico quente. Então, o que você pode imaginar na prática? Isso aqui poderia ser uma caldeira de água. E isso aqui poderia ser a atmosfera terrestre. Na grande maioria das vezes, o reservatório térmico frio é a própria atmosfera. Tá? Você pode jogar uma quantidade de calor muito grande na atmosfera por uma máquina e a temperatura da atmosfera não vai variar sensivelmente. A tendência do calor, se você permitir que esses dois reservatórios troquem calor entre si, é sair da onde está mais quente e ir para onde está mais frio. Então, se eu permito isso através do contato direto ou através de radiação térmica, eu vou ter uma quantidade de calor que sai daqui e uma quantidade de calor que vai para cá, através dessas flechinhas. Tá? Eu vou eu vou denominar este calor que sai do reservatório térmico quente como QQ, calor do reservatório térmico quente. E este calor que vai para o reservatório térmico frio como QF. Ok? Se eu não perder energia no meio do caminho, o valor absoluto desses dois calores tem que ser iguais. Mas a gente sabe que a convenção é que quem perde calor, o calor associado é positivo. Quem ganha calor, o calor associado é positivo. Quem perde, negativo. Quem ganha, positivo. Portanto, QQ é negativo e QF é positivo para o reservatório. Tá? Porque o reservatório está perdendo e este reservatório está ganhando. Agora, o valor absoluto deles é igual, então quando você soma esses dois calores, eu tenho que dar zero, levando em conta o sinal. Isso aqui não é uma máquina térmica, é simplesmente um lugar que está perdendo energia na forma de calor e um lugar que está ganhando energia na forma de calor. O que é a máquina térmica? É algum sistema aqui no meio do caminho. E esse sistema vai absorver este calor e liberar este calor. Só que não vai ser iguais mais essas duas quantidades. Então, em relação ao sistema, este calor é positivo. E em relação ao sistema, este calor é negativo. Tá? Porque o sistema está absorvendo este cara, está rejeitando este cara. Bom, se eles não são mais iguais, eu vou ter alguma outra forma de energia aqui, podendo ser obtida a partir do sistema. E essa outra forma de energia é o trabalho mecânico. Então eu represento isso como um desvio, onde uma das flechinhas faz com que eu possa obter movimento dessa história toda. É como se eu fizesse a natureza pagar um pedágio para essa vontade que ela tem de jogar calor de um lugar que está quente para um lugar que está frio. Ou seja, se você quiser fazer essa transferência de calor, você paga um certo preço. Que preço? É uma quantidade de movimento que o teu sistema vai acabar produzindo. Na grande maioria das vezes, esse sistema é um gás que trabalha. Tá? Então, você tem um gás que vai, em alguns processos somados, acabar tendo que absorver calor, em outros processos, liberar calor. O valor absoluto desses dois calores não são iguais e a diferença acaba sendo um trabalho. Como este trabalho ele vem de uma diferença, tá? Ele vai acabar tendo um trabalho positivo em alguns processos, negativos em outros, mas a diferença do positivo para o negativo vai acabar sendo o saldo de trabalho. Por isso a gente acaba designando como sendo um trabalho líquido. Então eu vou me referir como um
WL. Tá? Dessa forma, você pode falar que WL nada mais é do que a diferença dos valores absolutos dessas duas quantidades. Ou seja, o que você absorve é o QQ e o que você joga fora é o QF. Como eu estou usando os valores absolutos, eu não vou falar que isso daqui é a soma, porque o sinal de menos já está aqui dentro. Mas eu estou só me preocupando com o valor deles. Então a diferença deles é o que eu consigo obter na forma de energia. Energia mecânica, ok? Essa energia mecânica, eu quero que ela seja tão grande quanto mais eficiente seja a minha máquina térmica. Por isso, então, a gente acaba definindo uma grandeza chamada, um parâmetro chamado eficiência. A eficiência, eu vou designar ela pela letra E minúsculo, eu vou definir ela como sendo a razão de duas energias. Veja bem, quanto mais movimento eu consigo obter da minha máquina térmica, mais eficiente ela vai ser. Portanto, faz sentido que o trabalho líquido seja proporcional à minha eficiência. No entanto, não adianta eu ter uma máquina térmica que produza muito trabalho, muita energia mecânica, mas para isso tenha que absorver muito calor. Eu gasto muito combustível, ou carvão, ou qualquer tipo de outra fonte de calor que você queira imaginar. Então não adianta se eu tenho uma grande quantidade de movimento, mas para isso eu consumo muito. E o que é o consumo aqui? É o QQ, o calor absorvido, tá? Ele está absorvendo, esse aqui é o meu sistema, absorvendo do reservatório térmico quente. Portanto, eu vou falar que ele é inversamente proporcional a QQ. QQ é positivo, mas estou colocando o módulo só por questão aí de segurança, para que ninguém coloque um sinal negativo por engano. Lembrando que o QQ ele vai ser negativo se eu tomar em consideração o reservatório térmico quente, mas positivo em relação ao sistema que está aqui. Tá? Muito bem. Parando para pensar, a máquina térmica, o sonho de consumo, o ideal seria o quê? Que eu não jogasse nada fora. Tá? E o que é o desperdício? É o QF, é o que está sendo rejeitado. Isso aqui não é mais obtido na forma de trabalho. Então, quando você tem este cara muito pequeno, melhora a eficiência. A eficiência maior seria quando ele fosse zero. Se ele fosse zero, se ele não existisse, todo o trabalho líquido seria numericamente igual a QQ. E veja só o que aconteceria. Se esses dois caras fossem iguais, essa razão daria 1. E eu teria eficiência máxima 1. Normalmente a gente multiplica por 100 e tem esse valor de forma percentual, ou seja, 100%. No entanto, se eu tivesse uma máquina muito pouco ineficiente, o cúmulo da ineficiência, eu não teria nada de trabalho líquido obtido, ou seja, todo o calor absorvido seria jogado fora. E esse trabalho líquido seria zero. Se o trabalho líquido fosse zero, a eficiência seria zero. Tá? Você também pode representar a eficiência se você substituir no lugar do trabalho líquido essa diferença. Então, usando trabalho líquido igual a diferença de QQ por QF, aqui em cima, você pode dizer que a eficiência ela vai ser QQ menos QF dividido por QF. Olha só, dividido por QQ. Olha só o que vai acontecer. Essa fração, isso dividido por isso, vai dar 1. E você vai ter QF sobre QQ. Então, daqui a gente pode encontrar que a eficiência é dada por 1 menos a razão de QF por QQ. Então, isso acaba sendo uma outra forma de você perceber aquilo que a gente destacou antes. Ou seja, se a máquina térmica for o máximo de eficiência, você não joga nada fora. O que eu rejeito é o QF. Se você não joga nada fora, este cara aqui em cima é zero, portanto a eficiência vai dar 1.
Por outro lado, se você tem uma máquina muito ineficiente, a ponto de você não ter nenhum trabalho líquido obtido, isso aqui vai ser zero e todo o QQ é igual a QF. Tudo que você absorve, você joga fora. Se tudo que você absorve, você joga fora, esse termo é 1 e 1 menos 1 dá zero. Ok? Agora vamos pensar o seguinte: o que aconteceria se você invertesse a lógica da máquina térmica? Ou seja, se ao invés de você tirar calor de um lugar que está quente e enviar para um lugar que está frio, você fizesse o contrário. Se eu tirasse o calor daqui e jogasse lá para cima, perceba que eu faria algo que é muito pouco natural. O natural é que o calor vá de uma temperatura maior para o menor. Mas veja só, do ponto de vista energético, isso seria possível. Se o calor fosse retirado de um lugar frio e rejeitado para um lugar quente, ok? O que aconteceria? Isso não seria natural, você precisaria gastar energia neste processo. Essa é a ideia de um refrigerador. Tá? Um refrigerador ele tem um ambiente frio que ele quer continuar retirando o calor deste ambiente frio e jogando para uma parte externa que está mais quente. Você precisa ter uma forma de enviar calor do lugar frio para o quente. Tá? Mas o trabalho não é algo que você obtém com isso. O trabalho é algo que você tem que fornecer para esse teu equipamento para ele fazer isso. Tá? Então, inverte-se todos os sentidos do meu diagrama. Tá? Este ambiente TF agora não é mais um lugar onde se rejeita calor. É um ambiente frio que você quer que continue frio. Tá? O interior de uma geladeira. O lugar quente é, por exemplo, a parte de trás de uma geladeira, aquela grade que normalmente fica mais quente, ou se for um ar-condicionado, o ar atmosférico para onde você fica jogando. Perceba que não existe ar-condicionado que funcione inteiro dentro de um ambiente. Ele tem que ter uma parte que se comunique com a parte externa, porque você precisa estar constantemente mandando esse calor para lá. Agora, não basta isso aqui não é natural. Você tem que ter um trabalho envolvido, um trabalho líquido. Tá? Do ponto de vista prático, esse trabalho líquido representa agora não uma obtenção de energia, e sim um gasto de energia. É o que você precisa pagar para fazer o teu refrigerador funcionar. Então, todas essas equações, elas valiam para as máquinas térmicas. Agora, para um refrigerador, você tem coisas semelhantes. No caso de um refrigerador, o trabalho líquido ele vai ser novamente obtido a partir da diferença. Afinal de contas, você somou com o QF, tá? E a soma dessas duas setas, esse calor com este trabalho que foi necessário, acabou resultando no calor que foi jogado fora, QQ. Tá? Então perceba que o que você joga fora de calor é sempre maior do que você retira de dentro. Um ar-condicionado joga mais calor para o lado de fora da sua casa do que o calor que é retirado de dentro. Ou uma geladeira joga mais calor para o lado de trás dela do que ela retira interno. Porque este trabalho, que no caso da geladeira, do ar-condicionado, é obtido a partir da energia elétrica consumida, tá, que você vai pagar no final do mês, isso daqui vai ser convertido em calor também e vai se somar com o calor retirado e vai produzir QQ. Mas a relação do WL, ou seja, do trabalho líquido, continua sendo a diferença de QQ por QF. Agora, o parâmetro que eu vou utilizar para poder me referir aqui o quão bom é o meu refrigerador em fazer essa função, não vai mais ser eficiência, eu chamo de coeficiente de desempenho. E o coeficiente de desempenho, eu utilizo a letra K minúsculo para ele. Eu vou defini-lo da seguinte forma. O meu coeficiente de desempenho ele vai ser tão melhor quanto menos trabalho eu precise para fazer o meu refrigerador funcionar. Então, nota a diferença.
Para a eficiência das máquinas térmicas, o trabalho era algo desejável, porque era o que eu obtinha com ela. Para o caso dos refrigeradores, é algo indesejável, porque é o gasto de energia que eu preciso para fazê-lo funcionar. Portanto, o coeficiente de desempenho ele vai ser menor quanto maior WL. Então, WL vai vir aqui no denominador. Tá? Agora, ele vai ser melhor quanto mais calor ele retire do ambiente. Tá? Quanto melhor for o desempenho do teu refrigerador, mais geladinho ele vai conseguir deixar o interior da tua casa. Portanto, é o módulo de QF. Nesse diagrama aqui, agora, para o sistema, o QF vai ser positivo, tá? É um calor que entra no sistema, e o QQ vai ser o negativo, é o calor que sai do sistema. Tá? Utilizando agora essa equação para WL, a gente tem então que o coeficiente de desempenho é dado por a diferença de QQ menos QF e aqui em cima QF. Novamente, um parâmetro adimensional, porque você está dividindo unidade de joules por joule, tá? E ele não vai ter a limitação de ir até 1 no máximo, ele pode ser tão grande quanto melhor seja o teu refrigerador. Tá? Muito bem. Veja que aqui eu não falei nada sobre a substância que está fazendo isso. Tá? A partir de agora a gente vai restringir a nossa análise para máquinas térmicas que utilizam gases para realizar essas transformações de energia, de calor em trabalho e assim por diante. Tá? Agora, e mais especificamente gases ideais, ou seja, que obedeçam aquelas equações dos processos que a gente já descreveu. Além disso, vamos assumir que os processos sofridos pelos gases são quase estáticos, ou seja, em um diagrama de P versus V, pressão na vertical, volume na horizontal, este meu gás, ele possa traçar um processo que consiste de uma linha contínua no diagrama, ou seja, todos os pontos intermediários entre o estado inicial e o estado final sejam outros pontos de equilíbrio, por isso quase estático. Okay? Então, você tem um ponto inicial do gráfico, um ponto final do gráfico, você consegue traçar uma linha contínua, tanto faz se é uma reta, se são duas retas, se é uma linha toda curva, mas uma linha contínua entre esses dois pontos, por isso um processo quase estático. A característica do processo quase estático é que na maioria das vezes ele possa ser considerado um processo reversível, tá? Porque todos os pontos são pontos de equilíbrio. Muito bem, se eu estou utilizando um gás para realizar esse trabalho, existe uma consequência muito grande nisso. Como que um gás realiza trabalho num diagrama? Como é que você pode perceber a realização de trabalho por um gás em um diagrama em que volume está na horizontal e pressão na vertical? Muito bem. Eu preciso ter variação de volume, portanto, um processo isovolumétrico, que seria uma reta na vertical, não realiza trabalho. Além disso, a variação de volume tem que ser positiva, ou seja, o volume final tem que ser maior do que o inicial. Então não importa se essa pressão suba ou desça, ou fique constante, ou faça uma curva. O importante é que esse processo aconteça da esquerda para a direita. Então vamos ver o que aconteceria. Você teria ali o gás expandindo, empurrando um pistão, ou sendo... não importa, alguma coisa tem que estar crescendo de tamanho. E esse gás vai ficando cada vez maior, eu vou fazer uma curva arbitrária aqui, vai ficar cada vez maior, até que chega um limite. Esse gás não pode expandir para sempre, esse processo uma hora acaba. Ou porque a pressão vai cair demais, ou porque a minha máquina térmica tem um limite físico, se for um pistão pode ter ali um final de curso de pistão, não importa, existe um limite físico. E aí, depois que ele realizou esse trabalho, ele vai fornecer para mim uma quantidade em joules equivalente à área sob essa curva. Depois que acaba, o que você faz? Você joga fora o teu pistão? Óbvio que não. Eu quero que ele continue me fornecendo energia mecânica na forma de trabalho. Portanto, eu tenho que fazer com que ele venha deste ponto, onde ele parou de expandir,
para este ponto onde ele começou a expansão. Só que para isso eu tenho que fazer uma contração, uma diminuição de volume. E uma contração resulta em um trabalho negativo. Trabalho negativo significa, para a primeira lei da termodinâmica, que o meu gás absorve energia, mas eu, o agente externo, perco energia, porque eu estou fornecendo energia para ele. Então, o trabalho negativo que ele vai me dar nessa curva aqui, ele vai, de uma certa forma, diminuir o que ele me deu antes. Então, como que eu vou ter algum ganho com isso? Fazendo com que numericamente o trabalho negativo seja menor do que o trabalho positivo que ele me deu durante a expansão. Tá? Como que ele vai ser menor? Passando por pressões menores. Se ele passar por pressões menores, uma mesma variação de volume, ou seja, indo de um volume inicial para um volume final, mas passando por pressões menores, você vai ter aqui um trabalho negativo que é numericamente menor do que o trabalho positivo. E o que eu chamei de trabalho líquido nas minhas expressões de desempenho nada mais é do que a área entre os dois, porque você vai ter uma área até aqui embaixo durante a expansão, mas depois você vai subtrair a área da curva vermelha na contração. E o que sobra é o que eu estou chamando aqui de WL. Portanto, é a diferença dos trabalhos realizados pelo gás e sobre o gás. Este é o trabalho líquido. É a área enclausurada dentro da minha curva fechada. Ok? E o que seria o QQ e o que seria o QF? Bom, o QQ seria uma soma de todos os calores absorvidos nas etapas. Então, se você conseguir... Aqui eu fiz um processo arbitrário. Tá? Se você conseguir separar aqui ou calcular a partir dos processos em quais etapas houve uma absorção, você sabe que para o gás uma absorção significa calores positivos. Então o Q é a soma de todos os calores positivos. Dos processos do ciclo. E o QF seria, então, a soma de todos os calores negativos. Dos processos do ciclo. Ok, gente? Muito bem, então fechamos aqui, finalizamos essa primeira parte sobre o conceito de máquinas térmicas, os diagramas que ilustram aí as transferências de energia, as transformações de energia.